Eu vou falar uma situação para vocês que quem é mãe vai entender exatamente o que eu estou falando. Vai chegar uma hora, óbvio, claro, lógico, que você vai ter que levar o seu filhote, a sua filhotinha, no dentista. Pronto, está instalado o drama. Ai, como é complicado. Olha, eu não sei os seus filhos, mas os meus, praticamente foi um terror. E isso a gente pode amenizar de uma forma muito gostosa quando é colocado para a criança que vai visitar alguém que realmente vai fazer tão bem para o resto da sua vida, que daí tudo vai se ajeitando, e quando a criança chega nesse consultório, daí é aquela hora em que a mãe está apreensiva, porque não sabe se vai, ficar legal, qual vai ser a relação, e principalmente o doutor ou a doutora que vai atender também vai criar essa expectativa. Por isso, eu acho que Deus fez bem certinho pessoas muito especiais, que quando bate o olho na criança, já sabe como quebrar aquele gelo e fazer a criança até cortar o cabelo no dentista. Peraí, Ciro, você é dentista ou o quê? Tudo bom? Tudo bom, Fabíola, tudo bem? Então, bom, primeiramente eu sou dentista, né? Acho que esse que é o importante. Mas a gente acaba influenciando muitas vezes os pacientes, entrando um pouco no clima deles, entrando assim no dia a dia daquele paciente. E eu acho que o mais importante, como você comentou mesmo, existe um receio, né, da mãe trazer o filho ao dentista, até pelo menos aquele fato de medo de agulha, algum trauma sobre branco, né, ver aquela síndrome do jaleco, que a gente fala que é o jaleco branco. Tá? Então isso é muito importante num primeiro contato com o paciente, num primeiro contato com os pais, com a mãe, você quebrar um pouco esse gelo. Né? Então eu procuro desfocar um pouco da consulta, na primeira consulta, falar mais um pouco sobre o paciente, sobre o dia a dia dele, ver qual é a maneira que ele vai dar uma brecha para que eu possa entrar na vida dele e poder mudar todo esse conceito que ele tem sobre dentista. E consegue, né, Ciro? Porque até cortar o cabelo você já fez paciente cortar? Consegue. Foi um paciente muito engraçado, porque ele chegou aqui ao consultório e um dos primeiros impactos eu vi que ele era um pouco tímido, um pouco meio fechadinho, e uma das primeiras coisas que eu falei para ele, falei assim, brigou com a tesoura, né? E ele até achou engraçado, a mãe dele sorriu, nós tivemos um bom bate-papo, expliquei todo o tratamento para ele, comentei com ele, até brinco com muitos pacientes, às vezes eu falo assim, não se preocupa que eu não sou dentista, eu sou ortodontista. Dentro da classe a gente tem uma brincadeira assim. Eu falei, não vou usar agulha, não vai ter anestesia, não vai ter nada disso. E ele até gostou da brincadeira, foi, no final ainda lembrei ele e falei assim, se precisar eu dou o telefone do meu cabeleireiro para você cortar. Não é que no dia seguinte ele mandou uma foto no WhatsApp dizendo, o cabelo a gente já resolveu. Então foi muito legal, o paciente voltou, está em tratamento, está gostando do tratamento, aceitou muito bem o tratamento dele e já está vendo mudança. E é uma coisa bacana porque esse paciente, ele conversa com outros, né, da idade dele, e começa a criar, né, uma história diferente, colocar na cabeça das crianças uma coisa diferente sobre o dentista. Porque ele chega e fala assim, não, meu dentista não é assim, não, meu dentista não faz assim, não, ele faz diferente, ele me explica o que está acontecendo. Olha, ele tira um pouco esse mito, né, do dentista ser algo ruim, algo doloroso, enfim. Então, essa influência é muito bacana. Eu gosto muito dessa influência em cima dos meus pacientes. Os pacientes adoram o Ciro, gente. Eu estou conversando com o Ciro Pelizari, ele é nosso consultor na área de ortodontia, aqui na Clínica Inspira. O nome já é inspirador, né? Mas, o Ciro, as mães muitas vezes ficam na dúvida de quando é a hora certa, porque como você é ortodontista, a gente não sabe, o dente de leite às vezes tem uma perda precoce ou sofre um trauma. Como é que funciona isso? Qual é a hora das mamães, dos papais entenderem que é hora de ir ao ortodontista?
Olha, essa é uma excelente pergunta, né, Fabíola? As pessoas têm muito receio de qual é o momento certo. Ah, meu filho está na idade certa. Ah, meu filho ainda tem os dentes de leite, não tem os dentes permanentes, ou está naquela troca que a gente chama de dentição mista, né, onde a dentição decídua está sendo trocada pela dentição permanente. O ideal é o seguinte, o ideal é sempre a criança desde de neném, assim, ela ter um acompanhamento com o odontopediatra. Então, o odontopediatra ele é fundamental dentro digamos assim, desse histórico de saúde bucal da criança. A partir do momento que ela começa a ter dentes e ter uma oclusão, ou seja, a partir do momento em que os dentes decíduos estão todos instalados na boca, onde a gente já tem uma primeira oclusão do paciente, é aí que tem que começar a atentar para alguns sinais que a gente pode notar na boca da criança e que a mãe pode notar, ou até mesmo se ela estiver dentro, junto com o odontopediatra mesmo vai alertar a mãe, falar, olha, está na hora de ele procurar um ortodontista para a gente ver essa oclusão. Isso ocorre como? Às vezes uma mordida cruzada posterior é fácil da mãe reconhecer, uma mordida cruzada anterior, né? São algumas maloclusões que são mais simples de se perceber que a mãe pode estar percebendo. E isso ocorre em qual idade, mais ou menos? Porque varia muito, né, de criança para criança, né? Ali, assim, a dentição mista ela vai começar a ocorrer ali pelos 6 anos de idade, que é onde aparece o primeiro molar permanente na boca. Ou seja, né, apareceu o primeiro molar permanente é um sinal de que a fase de oclusão dela vai começar a mudar, vai começar a ter mudanças mais significativas. Antes disso, ela já tem uma dentição decídua completa, porém essas mudanças, para a gente mexer nessa fase, é um pouco mais complicado até pela aceitação da criança. Ela tem menos de 6 anos. Mais ou menos uns 8, assim? Ali, em torno entre 6 a 8 anos seria, digamos assim, uma boa fase para você procurar um ortodontista, começar a ter uma primeira consulta, né, para a gente ver qual é o estágio de desenvolvimento que está a criança. O que a mãe, o que o adulto pode notar na criança que seria um sinal? Olha, veja, a dificuldade de mastigação, às vezes a criança ela pode relatar isso, uma dificuldade de mastigação, às vezes morder a própria bochecha, que a gente fala, morder a mucosa, a criança relata isso, fala que está mordendo ali, isso não é muito normal. A própria posição dos dentes em cima do lábio inferior, a criança faz, né, tem muito esse hábito, a mãe pode, né, relatar isso. Então, essas são alguns sinais que a mãe pode estar notando. Outros sinais que estão muito relacionados e provavelmente em quase 100% de chance de trazer uma maloclusão são os hábitos deletérios dessa criança. Ou seja, dedo. A hora que a mãe percebe que a criança está trocando lá o bico ou a chupeta pelo dedo, você prolongar muito tempo o uso da chupeta, o uso de mamadeira, isso é uma coisa que vai movimentar os dentes, independente assim, da idade da criança, vai ocorrer uma movimentação dentária. Ou até mesmo na escola, caneta. Criança às vezes relata, eu mordo a ponta da caneta. Ficar mordendo, isso é muito comum, né? A criança ter pequenos hábitos que vão fazendo a diferença, né? Porque você morde a caneta um dia, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 dias, 5 anos, pronto, tá feito aí Está instalado, vai se instalar uma maloclusão na criança. E o hábito está muito relacionado ao tempo. Ou seja, olha, meu filho tem o hábito de morder caneta todos os dias. Quanto maior for esse tempo, mais prejudicial é para a criança. Eu tinha. E usei aparelhinho um monte. Sim, são hábitos difíceis de se remover. Então, aí, nesse momento, é que a mãe tem que já se alertar, né? Se alertar para poder procurar um especialista, no caso um ortodontista. Você já percebeu que o seu filho ou a sua filhinha respira com a boca aberta? Isso é um sintoma também de alguém que precisa de um aparelho ortodôntico, Ciro? Isso é um sinal, né? Então, assim, é um sinal de que a criança tem algum distúrbio, né? Em relação à respiração. Muito comum entre as crianças hoje,
tá? E muito relacionada a uma maloclusão instalada, que nós chamamos de uma maloclusão tipo classe 2. Então, o ideal é que a mãe sempre tente perceber, né, os momentos em que o filho está concentrado. Ou seja, às vezes ele está na frente da televisão, assistindo televisão, comendo alguma coisa, ele tem a mania de respirar pela boca, ou no momento que ele está comendo, ele sente aquilo e dá aquela respirada pela boca. Isso pode instalar, sim, né, uma maloclusão, deixar o palato ou o céu da boca, como comumente a gente fala, mais atrésico, mais fechado. Tá? Essa é uma dificuldade, ou até mesmo quando ele está dormindo. Né? Perceber se ele ronca, se ele tem um pouco de apneia, falta respiração, tá? Se ele dorme lá com a boca um pouco entreaberta. Isso é um sinal muito característico, tá? De uma maloclusão bem comum, que seria a maloclusão classe 2 nas crianças. E esse é um fator importante para se procurar um ortodontista, porque vai mudar a maneira com que a criança respira. Ela vai ter, o seu dia a dia vai ficar melhor, ela vai ter uma respiração melhor, ou seja, respirando melhor, ela vai ter um dia mais produtivo. A gente sente nessas crianças respiradores bucais que eles têm um pouquinho da face caída, aquela síndrome de criança cansada, mas isso é por quê? Justamente por causa desse hábito dela respirar pela boca. E tudo isso pode ser amenizado com o tratamento ortodôntico. E outros fatores também que às vezes assustam as mamães são os espaços. Ou seja, o meu filho tem os dentes todos espaçados, tem um espaço no meio, tem um espaço do lado, e as mães ficam assustadas. Isso é o que a gente chama da fase do patinho feio. É muito comum, muito normal nessa troca de dentição das crianças, a troca da dentição decídua para a dentição permanente. Eu falo o seguinte para as mães: não se assustem, tá? Não se assustem com isso. Isso é uma condição fisiológica, normal do ser humano. Tá? E quando que a gente tem que se preocupar com esses espaços que sobram ou com toda essa maloclusão que está instalada? Aí quando todos os dentes permanentes estiverem instalados na boca. Porque em muitos momentos a biologia, eu costumo brincar que a biologia ela é divina, né? Então ela tem os seus meios. Né? Então quando a gente está na troca dos dentes, existe um espaço entre eles. Quando os dentes vão eruptando ou vão nascendo, eles vão se administrando nesses espaços e colocando os dentes em posição. Se houver alguma maloclusão que esteja predeterminada a ficar instalada, a se instalar, ela vai se manter mesmo com a dentição permanente completa. Caso contrário, ela pode até desaparecer. Mas o ideal mesmo é não se assustar. As mães se assustam, correm no dentista e falam: meu filho tem que pôr aparelho porque tem que fechar esse espaço. Muitas vezes o dentista vai alertar ela, fala: não, espera um pouco a dentição dele evoluir e a gente vai ver até onde vão evoluir esses espaços. O ideal, né, gente, é entregar na mão de um profissional, né, que tenha essa sintonia com a criança, e daí é tudo mais tranquilo. Aí eu acho que tudo corre com muito mais tranquilidade, inclusive para a criança, que na hora de colocar um aparelho ortodôntico vai se sentir tranquila, vai gostar, porque você tem todo um jeitinho, né, Ciro? O Ciro é uma pessoa muito engraçada, ele é muito divertido, e isso as crianças adoram. As crianças penduram no Ciro, é muito legal. E é por isso que a gente gosta de dividir isso com o telespectador, porque eu acho que essa aflição, ela é verdadeira em muitos lares, né? Mas aí é só você procurar um ortodontista da sua confiança. O Ciro está no nosso programa, nosso convite, quero te agradecer também, né? E dizer então, né, telespectador, fique ligado. E outra, o ano está começando, é hora de começar tudo, sabe? Vai no oculista, vai no dentista, vai no pediatra, instale a sua rotina, né? Ou pelo menos comece um ano sabendo que você fez a sua parte, porque eu acho que você pegar um filho e levar num profissional de saúde é mais do que nossa obrigação, é o óbvio, mas às vezes a gente fica protelando, fica na dúvida, e é por isso que esse nosso quadro de saúde bucal é tão legal. Hoje nós estamos aqui na Clínica Inspira, agradecendo o Dr. Ciro Pelizari, ele que é ortodontista, e eu adoro essa figura. Obrigada, More. Eu que agradeço, Fabíola, agradeço aos telespectadores. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade, a gente está aqui à disposição. Esse é o meu trabalho, eu faço ele com muito carinho, adoro atender as crianças aqui, acho que nós nos divertimos, né, como fala.
E eu acho que é um trabalho que a gente faz com amor, com muito carinho, e tudo que a gente faz com muito amor e muito carinho tende a se tornar prazeroso. Então, se é um prazer para mim, vai ser um prazer para os filhos de vocês, para as crianças, né? E vocês estão convidados aí a tirar qualquer dúvida a qualquer momento.